O ar denso e úmido de São Paulo agarrava-se ao vidro do carro de luxo, transformando a garoa fina em um véu que distorcia as luzes da cidade. Dentro do veículo, o silêncio era uma entidade física, preenchido apenas pelo zumbido suave do motor e pelo cheiro de couro novo que nunca se dissipava. Helena estava ao volante, mas não dirigia. O semáforo, a poucos metros da entrada de seu condomínio, a mantinha cativa. Suas mãos, perfeitamente cuidadas, repousavam sobre o volante, mas seus olhos não viam o trânsito ou os prédios imponentes. Estavam fixos em um pequeno móbile de estrelas de feltro que pendia do retrovisor, um resquício colorido e doloroso de um futuro que nunca chegou. Aquele carro, aquela casa, aquela vida inteira se tornara uma redoma de vidro, projetada para ser bela e segura, mas que agora servia apenas como uma prisão para sua dor silenciosa e paralisante, onde cada dia era uma cópia exata do anterior. De repente, uma pequena figura emergiu da névoa cinzenta da calçada, movendo-se com uma agilidade que contrastava com a lentidão do trânsito. Era uma menina, talvez com uns 9 anos, vestindo roupas gastas e com o rosto manchado de fuligem. Ela não parecia uma pedinte comum. Não havia desespero em seu caminhar, mas uma curiosidade focada. Seus olhos, de uma cor de mel surpreendentemente clara, passaram por outros carros e se fixaram diretamente no de Helena. A menina não olhava para a motorista, mas para o pequeno móbile de estrelas. Ela se aproximou da janela do passageiro, seus pequenos pés descalços parando a centímetros da lataria impecável. Helena a observou pelo canto do olho, seu coração apertado por uma mistura de pena e o desejo automático de se isolar, de fazer aquela imagem de vulnerabilidade desaparecer para que pudesse voltar ao seu luto ordenado e asséptico. A menina não bateu no vidro. Apenas se inclinou um pouco, o suficiente para que sua voz infantil, mas surpreendentemente firme, atravessasse a barreira acústica do carro. As palavras que ela disse não foram um pedido, mas uma declaração, lançada no silêncio com a precisão de uma flecha. Eu conheço 2 menininhos que têm um brinquedo igual a esse, ela disse, apontando com o queixo para as estrelas de feltro. A moça que cuida deles não é a mãe deles. Eles choram muito à noite, chamando por uma mamãe que nunca vem. Cada palavra atingiu Helena com a força de um golpe físico. O mundo ao redor desapareceu. O barulho dos carros, a chuva, a cidade inteira se dissolveu em um zumbido distante. A especificidade do detalhe, a imagem de 2 meninos, a dor em sua própria alma ecoada na voz de uma estranha, tudo aquilo quebrou a apatia que a protegia há quase 2 anos. O ar pareceu ser sugado de seus pulmões. Suas mãos, que antes repousavam inertes, agora tremiam incontrolavelmente. Aquele comentário, vindo de uma criança de rua, era tão improvável, tão cruelmente específico, que não podia ser uma coincidência. Não era um golpe, era algo mais. Uma rachadura se abriu na parede de sua dor e por ela entrou um feixe de luz tão intenso e desesperador que doía mais do que a própria escuridão. Helena virou o rosto lentamente, seus olhos encontrando os da menina pela primeira vez. Naquele olhar de mel, ela não viu malícia ou engano, apenas uma sinceridade que desarmava qualquer ceticismo. Com um movimento que exigiu toda a sua força, ela destravou as portas. O som do clique foi o barulho mais alto que ela ouvira em meses. O som de uma tumba se abrindo. Ela empurrou a porta pesada e saiu para a chuva. O mundo real a atingindo pela primeira vez em muito tempo. A chuva fina e gelada molhava os ombros de Helena, mas ela não sentia o frio. Ajoelhada no asfalto úmido, ela estava no mesmo nível daquela pequena figura que havia acabado de estilhaçar seu mundo. A menina, que se apresentou como Lia, não recuou. Seus olhos cor-de-mel mantinham uma sinceridade desconcertante, uma calma que não pertencia a uma criança acostumada com a dureza das ruas.
Helena estendeu a mão, não para dar algo, mas como um gesto instintivo de conexão, e a mãozinha suja de Lia encontrou a sua sem hesitação. Naquele toque, uma corrente de calor improvável atravessou o gelo que envolvia o coração de Helena. Ela não sabia o que fazer, exceto acreditar. Com a voz embargada, uma voz que ela mesma mal reconhecia, ela fez a única pergunta que importava. Onde? Onde você os viu? A decisão de colocar Lia dentro do carro foi um ato de pura fé, um salto no escuro que desafiava toda a lógica que governara sua vida até então. O interior do veículo, antes um santuário de silêncio e dor, agora era preenchido por uma nova tensão, uma esperança tão frágil que parecia poder se quebrar com um simples suspiro. Lia sentou-se no banco de couro macio, os pés descalços mal tocando o tapete, e observou o mundo lá fora passar como um borrão de luzes e cores. Ela não falava, apenas olhava para tudo com uma curiosidade quieta, como se estivesse memorizando cada detalhe daquele universo tão diferente do seu. Para Helena, o zumbido do motor era agora o som de um coração voltando a bater, ainda que de forma descompassada e assustada, impulsionado por uma possibilidade que era ao mesmo tempo aterrorizante e milagrosa. Ao entrarem na casa, o contraste se tornou quase violento. A presença de Lia, com suas roupas gastas e a poeira da rua em sua pele, era uma afronta à esterilidade calculada de cada ambiente. A casa, projetada por Helena para ser um refúgio impenetrável, parecia agora um mausoléu frio e sem vida diante da vitalidade contida daquela criança. Helena a guiou até a cozinha, um espaço amplo de mármore e aço inoxidável que nunca fora usado para cozinhar de verdade. Enquanto preparava um sanduíche e um copo de leite, suas mãos tremiam. Cada gesto era estranho, desajeitado. Ela estava reaprendendo a cuidar, a interagir, a ser humana novamente. Lia comeu em silêncio, seus olhos atentos, registrando a tristeza que impregnava até mesmo o ar daquela casa imensa e vazia, um palácio construído sobre a ausência. A chegada de Rafael foi como uma tempestade se formando no horizonte. Ao ver a menina sentada em sua cozinha, a expressão em seu rosto passou da confusão à raiva em um piscar de olhos. Para ele, aquilo era a prova final de que a dor havia quebrado sua esposa. Ele via em Lia não uma mensageira, mas uma golpista cruel, uma pequena oportunista explorando a ferida mais profunda de suas vidas. A discussão começou baixa, sibilante, carregada de 2 anos de mágoas e silêncios. Você enlouqueceu, Helena. Trazer uma criança da rua para dentro de casa por causa de uma história absurda? Ele não conseguia ver o que Helena via. Ele só via a dor, a vulnerabilidade de sua esposa sendo explorada, e seu instinto era proteger, mesmo que de forma bruta e cega, o que restava deles. A memória daquele dia no hospital era uma ferida que nunca cicatrizava. Helena e Rafael se lembravam do ambiente asséptico, do cheiro de desinfetante misturado ao medo. A notícia veio pelas palavras de um médico com olhos cansados, uma formalidade clínica que não oferecia consolo. Os bebês, nascidos prematuramente, não haviam resistido. A causa oficial foi uma complicação respiratória súbita e rara. Eles nunca os viram. Foram aconselhados a não o fazer para preservar uma imagem mais serena. A dor era tão avassaladora, tão paralisante, que eles aceitaram, afundando em um torpor de luto que os engoliu por completo. Assinaram os papéis, receberam os certificados de óbito e deixaram para trás um quarto de hospital com 2 berços vazios, carregando um vazio que se instalaria em sua casa e em suas almas. No meio daquela névoa de dor, uma figura se destacava. Verônica, a enfermeira-chefe da ala neonatal. Ela fora a personificação da compaixão, com uma voz suave e um toque gentil. Foi ela quem cuidou de todos os trâmites,
Quem lhes trouxe um copo de água? Quem disse as palavras certas sobre anjos e destino? Eles estão em um lugar melhor, ela havia dito, com os olhos marejados de uma empatia que, na época, pareceu genuína. Helena e Rafael, despedaçados, agarraram-se àquela gentileza como um náufrago a um pedaço de madeira. Agora, com as palavras de Lia ecoando em sua mente, a imagem de Verônica ressurgia. Mas a lembrança de sua compaixão começava a se distorcer, adquirindo um contorno sombrio e perturbador que Helena não conseguia ainda nomear, mas que lhe causava um calafrio na espinha. Você não entende, Rafael. Não foi o que ela disse, foi como ela disse. A voz de Helena subiu de tom, quebrando a regra de silêncio da casa. A briga entre eles era a manifestação de todo o ressentimento acumulado. Ele a acusava de se entregar a uma fantasia doentia, e ela o acusava de ter se escondido no trabalho, de tê-la abandonado em seu luto. A presença de Lia, encolhida em um canto, era o catalisador que trazia tudo à tona. A dor, antes uma força que os unia, havia se tornado um muro que os separava. É em momentos assim, de pura dor e desespero, que a gente percebe a força que tem. Se histórias como essa tocam você, considere se inscrever para nos ajudar a continuar dividindo esses relatos de superação. Para Rafael, aceitar a história de Lia era admitir que ele havia falhado em proteger sua família de todas as formas possíveis. Foi então que a voz pequena e firme de Lia cortou a tensão no ar. Ela não parecia assustada com a briga, apenas observava com uma seriedade que ia além de sua idade. O menino que chora mais alto. Ele tem uma manchinha, ela disse, falando diretamente para Rafael, como se soubesse que era ele quem precisava ser convencido. Fica atrás da orelha direita. Parece uma estrelinha pequena, meio marrom. O mundo de Rafael parou. O ar ficou preso em seus pulmões. Aquilo não era uma informação pública. Apenas ele e Helena sabiam daquele minúsculo sinal de nascença. Uma marca idêntica à que o próprio Rafael tinha. Era um segredo familiar. Um detalhe íntimo compartilhado em sussurros de alegria enquanto sonhavam com o futuro. Um detalhe que uma golpista jamais poderia saber. A muralha de ceticismo de Rafael ruiu. A raiva em seu rosto se desfez, sendo substituída por uma sucessão de emoções que ele não sentia há anos. Choque, incredulidade e, por fim, uma fagulha da mesma esperança desesperada que consumia Helena. Ele olhou para Lia, mas desta vez não viu uma ameaça. Viu um anjo improvável, uma mensageira coberta de fuligem. Seus olhos se moveram dela para Helena, e pela primeira vez desde a tragédia, eles se enxergaram de verdade. Não eram mais duas pessoas sofrendo separadamente na mesma casa, mas um casal unido por uma possibilidade impossível. O silêncio que se seguiu não era de dor, mas de reverência diante de um mistério que poderia ou salvá-los ou destruí-los para sempre. Aquele olhar entre eles mudou tudo, e é por momentos assim que vale a pena lutar. A sua inscrição no canal nos dá a força para encontrar e contar mais jornadas de esperança como a de Helena e Rafael. A dinâmica na sala se transformou instantaneamente. A briga foi esquecida, substituída por um propósito comum. Rafael se ajoelhou na frente de Lia, sua voz agora suave, desprovida de qualquer agressividade. Lia, você pode nos contar mais? Qualquer coisa que você se lembre. Quem é a mulher que cuida deles? O medo da falsa esperança ainda estava lá, pairando como uma sombra. Mas agora era um medo que eles enfrentariam juntos. A presença de Lia, antes um ponto de discórdia, tornou-se a ponte que os reconectava, forçando-os a sair de suas prisões individuais para se tornarem uma equipe novamente. Com uma calma impressionante, Lia começou a descrever o que via. A casa era pequena, com a pintura descascada e um portão de ferro enferrujado, localizada em um bairro periférico que era um universo à parte do condomínio de luxo deles.
Ela não sabia o nome da mulher, apenas que ela raramente saía e parecia sempre cansada e irritada. Os meninos, que ela chamava de Lucas e Mateus, passavam a maior parte do tempo dentro de casa e o choro deles era uma constante durante a noite. Cada detalhe que Lia fornecia era uma peça de um quebra-cabeça aterrorizante. Helena e Rafael ouviam, absorvendo cada palavra, seus corações batendo em um ritmo de urgência e pavor. A esperança se misturava ao medo crescente pela segurança das crianças. Eles sabiam que não podiam simplesmente ir à polícia. Que história contariam? Que um casal enlutado, com certidões de óbito de seus filhos em mãos, acreditava que eles estavam vivos por causa do relato de uma menina de rua. Seriam vistos como loucos, sua dor seria patologizada e eles perderiam um tempo precioso. A verdade era que estavam sozinhos. A burocracia, o sistema, a lógica, tudo estava contra eles. Verônica, a enfermeira, havia sido meticulosa. Ela havia criado uma mentira oficial, documentada e arquivada. Para o mundo, Lucas e Mateus estavam mortos. A única prova que tinham era a palavra de uma criança e um sinal de nascença secreto. A jornada para recuperar seus filhos seria uma batalha travada nas sombras, contra um inimigo que ninguém mais acreditava existir. A casa indicada por Lia era exatamente como ela descrevera. Um pequeno sobrado espremido entre outros, com a pintura amarelada descascando em placas, e um portão de ferro onde a ferrugem havia devorado o metal. O carro de luxo de Rafael parecia uma nave espacial pousada em um mundo estranho, atraindo olhares curiosos e desconfiados dos vizinhos. Deixaram Lia no carro, em segurança, e caminharam juntos até a porta, cada passo ecoando uma mistura de terror e esperança. Quando Helena bateu, o som foi abafado e fraco. A porta se abriu revelando Verônica, mais velha e mais cansada do que em suas memórias, mas com os mesmos olhos frios. Não houve surpresa em seu rosto, apenas um desprezo gelado, como se estivesse esperando por aquele momento. "O que vocês, da realeza, querem aqui?" Ela cuspiu as palavras, tentando usar a intimidação como um escudo. Verônica não lhes deu chance de responder. Lançou-se em um monólogo venenoso, uma torrente de justificativas distorcidas que visavam feri-los onde mais doía. "Vocês acham que dinheiro compra o direito de ser pai e mãe? Eu os salvei. Salvei de uma vida de futilidade. De uma mãe que passaria mais tempo com a decoradora do que com os filhos e de um pai que só sabe trabalhar. Eles não seriam nada além de um acessório na vida perfeita de vocês", ela dizia, gesticulando para o interior modesto da casa, como se a pobreza fosse uma prova de sua superioridade moral. "Eu dei a eles uma vida de verdade, com uma mãe de verdade que se sacrifica por eles. Vocês não mereciam aquelas crianças", concluiu, sua voz carregada de uma convicção delirante que era quase mais assustadora do que a própria mentira. Helena sentiu cada palavra como uma facada, mas algo dentro dela se recusou a quebrar. A dor que a paralisara por 2 anos se transformou em uma clareza de propósito tão afiada quanto o vidro. Ela não olhou mais para Verônica. Simplesmente a contornou, entrando na pequena sala mal iluminada como se a sequestradora fosse invisível. E então ela os viu. Em um cercadinho no canto, 2 meninos pequenos, pálidos e assustados, se agarravam um ao outro. Eram menores do que deveriam ser, mas eram eles, seus filhos. Helena caiu de joelhos a uma distância segura, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Sua boca se abriu, e o que saiu não foi um grito de raiva ou dor, mas o som mais suave e poderoso do mundo. Uma canção de ninar que ela cantava para sua barriga todas as noites durante a gravidez. A melodia flutuou pelo ar tenso, uma ilha de ternura em um oceano de feiura. Verônica se calou, pega de surpresa pela reação.
Os dois meninos pararam de tremer. Um deles, o que tinha uma pequena mancha marrom atrás da orelha direita, virou a cabeça lentamente. Seus olhos, grandes e cheios de uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer, encontraram os de Helena. O choro que estava preso em sua garganta se dissolveu. Ele não sorriu, mas uma calma visível tomou conta de suas feições. Naquele olhar, uma ponte foi construída através do tempo e do trauma. Era um reconhecimento que não vinha da memória consciente, mas da alma. O vínculo que Verônica tentara cortar com mentiras e documentos falsos provou ser inquebrável, reafirmado por uma simples canção e pelo amor que a impulsionava. Rafael observou a cena, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Aquele momento era a prova viva, a verdade absoluta que nenhum tribunal poderia negar. A visão de seu filho se acalmando com a voz de sua mãe quebrou a última barreira de seu autocontrole. Ele se moveu com uma decisão que não sentia há anos. Ignorando Verônica, que agora parecia pequena e impotente, ele se aproximou do cercadinho e pegou o outro menino, Mateus, no colo. O peso de seu filho em seus braços era real, sólido, uma âncora que o trazia de volta à vida. Com o filho aninhado em seu peito, ele pegou o celular e discou para a polícia, a voz firme e clara. Meu nome é Rafael, eu encontrei meus filhos. Ele se ajoelhou ao lado de Helena e os quatro se abraçaram, um nó de corpos e almas, chorando juntos pela primeira vez como uma família inteira. O processo judicial contra Verônica foi rápido e conclusivo. As provas eram irrefutáveis e sua convicção delirante de que havia agido por um bem maior apenas selou seu destino, revelando uma mente perturbada que não despertou a simpatia de ninguém. Para Helena e Rafael, no entanto, a justiça dos tribunais era apenas um ruído de fundo. A verdadeira resolução acontecia dentro das paredes de sua casa, que agora pulsava com uma vida caótica e maravilhosa. O silêncio asséptico fora substituído pelo choro noturno de Lucas, pelas primeiras risadas de Mateus e pelos sons de brinquedos sendo arrastados pelos corredores de mármore. Aquele lar, antes um mausoléu para a dor, estava finalmente sendo profanado pela alegria. Cada mancha de suco no sofá de design, cada marca de mãozinha nos vidros imensos, era uma cicatriz de felicidade que curava as feridas invisíveis da ausência. Nos meses que se seguiram, uma nova dinâmica familiar se solidificou, e no centro dela estava Lia. O processo de adoção foi uma mera formalidade burocrática, pois em seus corações ela já era filha deles desde o momento em que descreveu a pequena estrela atrás da orelha de Lucas. A menina que antes sobrevivia nas ruas agora tinha um quarto, livros e, o mais importante, uma família. Ela se tornou a guardiã silenciosa de seus irmãos mais novos, a primeira a acalmá-los quando choravam, a que entendia seus medos não verbalizados com uma sabedoria que a vida lhe ensinara. Para Helena e Rafael, amá-la era a coisa mais natural do mundo. Ela não era um lembrete da dor que passaram, mas a personificação da esperança que os salvou, a prova viva de que as conexões mais profundas muitas vezes nascem nos lugares mais inesperados. A transformação deles, no entanto, não poderia ficar contida em sua felicidade recém-descoberta. Impulsionados por uma nova clareza de propósito, Rafael usou seus recursos e influência, e Helena sua empatia e capacidade de projetar, para criar algo maior. Nasceu assim a Fundação Florescer, uma organização dedicada a apoiar famílias na busca por crianças desaparecidas e a lutar contra as falhas burocráticas que permitiram que sua tragédia acontecesse. Eles não queriam fama ou reconhecimento.
O trabalho era discreto, focado em resultados. Financiavam investigações particulares, ofereciam suporte jurídico e psicológico e criaram uma rede de voluntários. A dor que quase os destruiu foi canalizada para se tornar um farol para outros que navegavam na mesma escuridão, transformando seu sofrimento pessoal em um legado de serviço e proteção para os mais vulneráveis. Anos mais tarde, a casa não guardava mais nenhum vestígio daquele silêncio frio. Em uma tarde de domingo, Rafael corria no jardim com dois meninos saudáveis e barulhentos, enquanto Lia, agora uma adolescente, lia um livro ao lado de Helena na varanda. O móbile de estrelas de feltro, que antes pendia no carro como um memorial, agora estava pendurado sobre o berço onde os meninos dormiram seus primeiros sonos seguros. Tornou-se um símbolo, não da perda, mas do milagre que os reuniu. Aquela família, forjada na dor e cimentada pelo amor e pela coragem, era a prova de que a esperança pode, de fato, florescer nos solos mais áridos. É por desfechos como este que continuamos a contar estas histórias, e o seu apoio, ao se inscrever, é o que nos permite trazer mais luz a este mundo.